rádio e a TV Brasil Espírita apresentam Mãos Amigas. Apresentação: Rilvane de Carvalho. Boa noite, queridos amigos, ouvintes da Rádio Brasil Espírita. Estamos juntos no programa Mãos Amigas. Eu sou Rilvane de Carvalho, para quem ainda não me conhece. E estamos juntos aqui nas nossas quartas-feiras, às 21h30. Queridos amigos, amados, é sempre uma grande alegria estar com vocês, realizando esse momento de luz nas nossas vidas. Então vamos pedir a Jesus neste momento que esteja presente no programa Mãos Amigas de hoje, que possa abraçar cada um, por todos nós da Rádio Brasil Espírita. Façamos juntos, meus irmãos, uma prece, rogando ao Mestre Jesus que neste momento se aproxime dos nossos corações e das nossas consciências, para que juntos possamos absorver todo o conteúdo do programa. Mestre amado, aqui estamos receptivos a Ti e aos Teus ensinamentos. E neste momento direcionamos a nossa prece a todos os irmãos que padecem nas moléstias físicas, aos irmãos sofridos, dos leitos de dor, dos hospitais, dos home cares, aos irmãos que neste momento se interrogam o porquê da dor, o porquê do sofrimento. Querido Mestre, amado, pela confiança extrema que temos em Ti, queremos despertar ainda mais confiança e fé. Nós Te rogamos por esses irmãos, Jesus, que possam ser consolados pelo conteúdo abordado no programa, permitido por Ti, Jesus, para todos nós. Gratidão nós temos por termos acesso ao Consolador. Consola, Jesus, os corações sofridos por meio desse conteúdo. Assim seja. Ai, meus irmãos queridos, eu fico tão feliz por sentirmos a presença de Jesus, a sua força, o seu amor, o seu amparo. Jesus que trouxe para nós, que permitiu que nós recebêssemos a beleza do Consolador. A doutrina espírita que com certeza consola tantos e tantos corações. E à medida que nós aprendemos e divulgamos, o Consolador vai ganhando acesso a mais e mais corações, especialmente os corações que precisam de consolo, de amparo, de luz, de calma. Eu sou profissional de saúde, eu sou fonoaudióloga e trabalho já há muitos anos em cuidados paliativos, em pacientes que estão nesse processo do adoecer de enfermidades graves. E há pouco tempo atrás, a esposa de um paciente que está passando por um processo de uma doença rara, debilitante, uma doença que altera muitos órgãos, que o impede hoje de caminhar, de deglutir, não consegue mais se alimentar por via oral, usa uma sonda, usa uma traqueostomia, com a necessidade do auxílio do aparelho para respirar. E isso tudo acometido na terceira idade.
né? Com certeza, meus irmãos, não é fácil passar pela dor. Ainda mais quando você se interroga: o que eu fiz? Porque fui um pai bom, porque fui uma mãe boa, não me lembro de ter feito nada de errado, a minha consciência não grita quanto a isso com relação a esta encarnação. E aí a pessoa fica na dúvida: meu Deus, se Deus é bom, por que passar por isso? Por que eu tenho passado por isso? E aí a esposa desse paciente disse: Rilvane, esses dias ele estava muito angustiado e falou: eu penso que Deus não gosta de mim. Nossa, aquilo me marcou profundamente. Essa frase foi uma frase forte. Para nós que estudamos a doutrina espírita, que estudamos o Evangelho de Jesus, que temos feito essa busca, nós conseguimos compreender a partir do estudo que clareia que Deus é bom o tempo todo. Não existe condição de Deus errar. E Deus não gostar daquele enfermo é algo impossível, meus irmãos. Deus não gostar de nós a ponto de nos permitir um sofrimento aleatório, um sofrimento totalmente não merecido, é impossível. Mas nós sabemos do tempo que cada um tem desse despertar de consciência. E reconhecendo o valor da dor, o valor da doença. Reconhecendo esse valor, nós trouxemos hoje para vocês o programa voltado para esse conteúdo. E o título do programa: Bendita Doença que nos cura. Bendita doença que nos cura. Porque a dor, ela tem seu fim extremamente útil e bom. Bendita doença que me liberta, que me salva. Bendita doença que me traz saúde. Com a doutrina espírita, nós podemos sim ter essa consciência, essa tranquilidade de saber que a doença, se ela vier para mim, é para o meu bem. Quando a doença atinge um parente, um amigo, um ser muito querido, tenha certeza absoluta que ela vem para a saúde dele, não para o mal. Ela não vem para a morte, vem para a vida. Bendita doença que nos cura. E para falarmos desse conteúdo, eu inicio com uma fala de Joana de Ângeles no livro Encontro com a Paz e a Saúde. Joana diz assim: a bênção de um corpo, em qualquer condição em que se apresente, significa oportunidade incomum de crescimento espiritual, que deve ser considerada como empréstimo do divino amor para a construção do bem generalizado. Vejam quanta profundidade em um pequeno texto de Joana de Ângeles. A bênção de um corpo em qualquer condição que se apresente. Se for um corpo que já nasce, já encarna adoecido, é uma bênção. Existem irmãos nossos que não experimentam na Terra a condição de um corpo sadio, já reencarnam com um corpo adoecido. E Joana nos pede para que entendamos que é uma bênção esse corpo, porque significa uma oportunidade incomum de crescimento espiritual. Eu lembro que nos estudos, no Livro dos Espíritos, Kardec nos traz, orientado pelos Espíritos, claro, essa afirmação de que Jesus, quando nos envia à Terra, não está preocupado com a saúde do nosso corpo. É semelhante a um soldado, a um general. Quando envia os seus soldados à guerra, ele não está preocupado com a roupa dos soldados, ele está preocupado com os soldados. Da mesma maneira, Jesus, quando nos envia a reencarnação, não está preocupado com a nossa vestimenta carnal, com o nosso veículo carnal. Está preocupado, tem interesse na saúde do nosso espírito, que somos nós, eternos, imortais.
E aí Joana vem para nos trazer já de início essa orientação. E não podemos nunca pensar em consolo se não pensarmos no Evangelho de Jesus. O que Jesus já nos trouxe há mais de 2000 anos atrás com relação a essa tranquilidade, a essa orientação. No Evangelho de João, capítulo 9, versículo do 1 ao 3, nós temos: e passando Jesus, viu um cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Aqui Jesus nos trazendo uma condição de que quando existe uma moléstia física, existe a condição de ser como um exemplo, como uma missão. Esse cego foi um missionário enviado dos céus para auxiliar a humanidade. Até hoje nós estamos estudando aí essa passagem. Jesus nos trazendo essa condição, e olhe que quando os discípulos perguntam, eles não vão fazer uma pergunta que não tem anexo. Eles perguntam: olha, existe algum pecado? Quem pecou, Jesus? Foi esse enfermo que pecou? Então, se ele é um cego de nascença, e os discípulos perguntam: quem pecou? Foi ele quem pecou? Então, o pecado veio antes, porque ele nasceu cego. Olhem aí o norte do Evangelho. Da mesma maneira, a possibilidade foram os seus pais. E Jesus aqui nos traz que existe uma possibilidade de a doença vir como uma missão para auxiliar os familiares, para auxiliar a equipe de saúde, para auxiliar os vizinhos. Um missionário esse cego. Aí agora no Evangelho de João, capítulo 5, versículos 5 ao 9 e 14, Jesus estava em Jerusalém, no tanque de Betesda, e nesse tanque as pessoas se reuniam porque diziam que quando as águas se agitavam é porque os espíritos do alto estavam ali abençoando aquelas águas, e o primeiro que mergulhasse nas águas do tanque seriam curados. E estava ali um certo homem, enfermo havia 38 anos. Quando Jesus o viu deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Vejam que Jesus ele não agride a nossa liberdade. Jesus pergunta: você quer ser curado? Porque Jesus, com certeza, o seu magnetismo extremo, o seu amor, a sua autoridade extrema, a sua autoridade amorosa, Jesus poderia curar imediatamente aquele homem enfermo. 38 anos no leito. E Jesus pergunta: queres? Como pergunta a todos nós: vocês querem ser curados? Inclusive faz a pergunta agora. Essa pergunta nós podemos trazer para a atualidade. Nós queremos ser curados? O homem enfermo queixou-se: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou indo, desce outro antes de mim. Ordenou-lhe Jesus: levanta-te, apanha o teu leito e anda. Imediatamente o homem ficou curado, pegou seu leito e andou. O seu leito e andou. Pegar a sua cruz e andar. E seguir ao Mestre. Nós podemos segurar a nossa cruz e andar. Vamos pensar agora não no andar no sentido literal. Não é andar, caminhar apenas com as pernas. É caminhar com o Espírito rumo ao Cristo. Segurando a nossa dor, levantar. Fazer esse processo de levantar, sair da dor que paralisa para a luz que nos faz caminhar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: veja que já estás curado. Não voltes a pecar para que não te aconteça coisa pior. Jesus
orientando a todos nós, inclusive aquele enfermo, para que não pequemos, para que não nos aconteça coisas piores. Então, uma dor física, uma deficiência física atrelado a um pecado, a um desregramento da lei do amor. E quando o ser encarnado, ele não compreende que pecou, não compreende que infringiu as leis divinas, porque na consciência dele não tem grito. Não, eu sempre fui um pai, busquei ser um pai honesto, um marido fiel, cuidei da minha família, não infringi as leis sociais. Eu fui um bom amigo, bom vizinho. Você não consegue compreender. Aí vem a questão da reencarnação. Porque nós reencarnamos com o véu do esquecimento, mas nós somos espíritos antigos. Nós não nascemos no ventre da mãe. Nós não iniciamos a nossa jornada como espíritos no ventre das nossas mães. Não. Antes disso. Lembram do cego? Antes. Tem a ver com o momento anterior. E Jesus nos traz, então, a lembrança de que, a partir de hoje, eu quero ser cada vez melhor, amar mais, buscar ter essa intimidade com Deus, que é a intimidade com o amor, para, a partir daí, no futuro, não necessitar mais da dor. Mas sempre muito adequada, sempre muito correta a cada um. Nós, inclusive, aqueles que gozam de plena saúde física, de repente já passaram por processos dolorosos, graves, em encarnações anteriores. Ou então estão com uma saúde física, mas intimamente o seu espírito está bem adoecido. O seu espírito está doente. Espíritos doentes vão plasmar corpos adoecidos. Por isso a necessidade de plantar hoje o bem, para amanhã nós podermos colher saúde, cada vez mais saúde. E em Mateus capítulo 9, versículo do 18 ao 22, nós temos: dizendo-lhes ele estas coisas, eis que chegou um chefe e o abordou dizendo: minha filha faleceu agora, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. E Jesus, levantando-se, seguiu ele e os seus discípulos. E eis que nesse caminho, uma mulher que já havia 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla de sua roupa, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar sua roupa, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Entende que essa mulher, ela desenvolveu em si uma fé plena, que tinha certeza, mesmo que Jesus não me veja, se eu tocar na orla de sua roupa, ficarei sã. É a fé de quem confia. Essa energia foi tanta, porque nós somos fontes de energia, que Jesus sentiu. E Jesus virou: quem me tocou? No meio da multidão. E os discípulos: mestre, é impossível saber quem te tocou. Nós estamos com a multidão ao teu redor querendo te tocar. Ele disse: mas alguém me tocou diferente. Alguém tocou em mim de uma forma especial. E a mulher disse: fui eu, Jesus. A mulher que sofria 12 anos a fio arrastou o seu penar. E aí Jesus diz: tem ânimo, filha. Para aquela mulher de fé, a tua fé te salvou. Então, também aqui nesse trecho do Evangelho de Mateus, uma mulher que sofria de uma doença física, uma enfermidade física, e Jesus apontando como fonte de cura a fé. A tua fé te salvou. Então, nós, meus irmãos, nós precisamos compreender, para inclusive buscar saúde adequada, que quanto mais nós desenvolvemos amor, quanto mais desenvolvemos essa fé que nos salva, melhor para nós. Para que não necessitemos do adoecer do corpo,
porque o nosso corpo ele padece de acordo com as nossas enfermidades íntimas. E aí nós seguimos com o Evangelho segundo o Espiritismo, a espiritualidade nos trazendo por meio da belíssima obra de Kardec, desse trabalho do abnegado do bem, desse trabalhador que buscou auxiliar a humanidade inteira, habitante desse planeta, Allan Kardec. E a espiritualidade diz: não se deve crer que todo sofrimento suportado neste mundo seja necessariamente indício de uma determinada falta. Muitas vezes são simples provas escolhidas pelo Espírito para concluir a sua depuração e acelerar o seu adiantamento. Vejam a espiritualidade dizendo: olha, nem sempre você vai ter uma enfermidade física porque você está colhendo algo devido à lei de causa e efeito, porque você errou lá atrás, pecou lá atrás. Não. Aqui eles dizem, muitas vezes são simples provas escolhidas. O próprio Espírito diz: Senhor, eu estou precisando trabalhar tais e tais sentimentos, eu preciso desenvolver melhor a minha fé, eu preciso desenvolver melhor a minha paciência, desenvolver melhor o meu orgulho, porque eu vou precisar ser cuidado. Então, Senhor, me ajuda na encarnação próxima a vir com a moléstia grave. Vejam só que muitas vezes nós solicitamos, mas não lembramos. Mas foi uma solicitação nossa. Então, se a dor me chega, ela vem com um propósito útil, eu preciso abraçar essa cruz e me manter próximo de Jesus. As tribulações da vida, ainda continuando no Evangelho segundo o Espiritismo, que inclusive é um livro que traz saúde, porque à medida que você se esclarece, se acalma, e isso te gera saúde íntima, saúde espiritual. E o Evangelho diz: as tribulações da vida podem ser impostas a espíritos endurecidos ou muito ignorantes. São livremente escolhidas e aceitas por espíritos arrependidos, que querem reparar o mal que fizeram e tentar proceder melhor. Entende que quando o espírito não tem esclarecimento, ele é cuidado por espíritos amigos superiores, que dizem para ele que ainda é muito ignorante, que ainda não consegue compreender a vida nem a Deus. Ele precisa passar por essa prova, e essa prova é imposta, porque ele não tem condição de escolher com um bom raciocínio. Mas para espíritos arrependidos, muitas vezes são escolhas. E ainda no Evangelho, rendamos graças a Deus, que em sua bondade concede ao homem a faculdade da reparação e não o condena irrevogavelmente por uma primeira falta. Render graças a Deus pela possibilidade do reajuste, meus irmãos. Porque se Deus não fosse bom, Ele nos relegaria ao inferno perpétuo. E a doutrina vem para desmistificar essa ideia de que aquele que errou não terá mais chance, ele vai ser condenado ao inferno vitalício, a vida inteira de espírito no inferno. Mas Deus é tão misericordioso que nos rende a graça da reparação. Muitas vezes a reparação é dolorosa. Inclusive, nós estamos nesse mundo de provas, nesse mundo ainda que não é um mundo ditoso, um mundo feliz. Nós ainda estamos nesse processo evolutivo, não temos condição de habitar um mundo feliz. Para habitarmos mundos mais evoluídos, nós precisamos estar como? Evoluídos também. Então, estamos nesse processo e a dor nos movimenta para esse crescimento. E aí diz Emmanuel, nosso querido irmão, psicografado por Chico Amoroso, no livro Ceifa de Luz, Emmanuel que nos traz tantos esclarecimentos.
Valoriza a aflição de hoje. Dá valor, meu irmão, à aflição de hoje. Aprendendo com ela a crescer para o bem, que nos burila para a união com Deus. Porque o mestre que te propões a escutar e seguir, ao invés de facilidades, no imediatismo da terra, preferiu para ensinar-nos a verdadeira ascensão, a humildade da manjedoura, o imposto constante do serviço aos necessitados, a incompreensão dos contemporâneos, a indiferença dos corações mais queridos e o supremo testemunho de amor em plena cruz da morte. Emmanuel aqui nos traz um exemplo tão grandioso que acredito que deva silenciar muitos corações que reclamam. Quando Emmanuel diz, valoriza a aflição de hoje, porque ela vai te auxiliar na união com Deus. Lembrando do Cristo, o Cristo, quando encarnou no planeta Terra, não tinha necessidade nenhuma de evolução. Porque ele, o bom mestre, o bom pastor, o nosso governador, já era um espírito crístico, um espírito totalmente desmaterializado, totalmente espiritualizado, uma grandiosa fonte de luz. Tanto é que tem irmãos espíritos que consideram Jesus como um sol, porque brilha e ilumina tremendamente. E Emmanuel nos diz assim, olha, Jesus não precisava de nenhum processo evolutivo e encarnou por amor. Aceitou encarnar junto àqueles que foram impiedosos, que não o compreenderam, que não tinham olhar para ver Jesus, que não conseguiram compreender a sua grandiosa missão naquela época. Mas Jesus, enxergando a todos nós como espíritos que progrediriam, investiu, como até hoje investe em cada um de nós. Porque reconhece que nós um dia seremos anjos. E nesse processo evolutivo, a dor ela vem como necessária para esse alcance da angelitude. Então, abracemos, valorizemos a aflição de hoje. Eu gosto sempre de falar que não é dar valor, querer a dor, não. Nós devemos batalhar por sermos melhores, cada vez melhores, amarmos mais, não deixarmos que maus sentimentos permeiem o nosso pensamento, o nosso coração, o nosso sentimento. Mas, caso haja necessidade da dor, se ela nos vier, se ela vier se aproximar de nós ou de alguém querido, valorizemos essa dor. E no livro Entrevistas, o nosso irmão Emmanuel diz: as longas moléstias são abençoados cursos preparatórios para que nos libertemos de muitos caprichos e muitos hábitos que pertencem à vida física, mas sem significação na vida maior. Libertação, a dor que me liberta. A dor que me liberta do mal que eu ainda trazia. Quantos e quantos irmãos nossos, passado esse período do adoecer, das moléstias difíceis, esse período do leito de dor, muitas vezes longo, quantos irmãos se libertam e muito mais saudáveis do que quando entraram no planeta Terra, quando reencarnaram no planeta Terra. Então, são abençoadas. Eu sei, queridos irmãos, eu tenho uma noção, inclusive porque trabalho na área da saúde, que muitas vezes essas ideias que nós trazemos hoje, elas ainda são difíceis de serem assimiladas por todos. Porque assimilar essa ideia bendita tem a ver com a condição de cada um. Essa condição de ver e de ouvir, de acalmar o coração, de conseguir abrir a porta para esse conteúdo. Mas ainda que existam resistentes, ainda assim, ouvindo conteúdos tão saudáveis,
como os que a doutrina espírita nos traz, esses conteúdos os marcarão para sempre. Porque em um momento ou outro a consciência vai gritar e vai mostrar. Inclusive porque as leis de Deus, onde elas estão inscritas, né? Na nossa consciência. Não são apenas nos livros sagrados. Nós, como filhos do Pai, nós trazemos essa consciência que grita, que traz lei. E por isso, conteúdos tão bons como os que a doutrina espírita nos traz, esses conteúdos, eles vão sendo acalentados, absorvidos em nós, em nosso ser, em nossa intimidade. E Joana nos traz, a nossa querida irmã, para ratificar todo esse conteúdo, no livro Receitas de Paz. Olha que nome lindo do livro, não é? Receita de Paz. Como eu vou conseguir a paz? Então, Joana traz receitas. Psicografada por Divaldo Franco, ela fala sobre tribulações. Ninguém que se encontre em regime de exceção. A vida na Terra é feita de experiências evolutivas, em que o processo de crescimento se faz através dos cursos educativos dos sofrimentos. Nem todas as tribulações, no entanto, são decorrência da imposição das divinas leis. Quando o espírito se dá conta dos erros cometidos numa etapa, roga a bênção do recomeço, sob o assodar dos sofrimentos, que o aprimoram, ensinando-o a valorizar a oportunidade e a criar melhores condições para o equilíbrio futuro. Entendendo a vida como um processo eterno de evolução, conquista numa oportunidade o que na outra não soube considerar, e quando tal ocorre, porque o amor foi desdenhado, é no sofrimento que se aprimora. As tribulações solicitadas constituem bênção que deve ser vivida com alegria, mediante o aproveitamento de cada instante, mesmo que aparentemente sob a rudeza causticante da agonia. Noutras vezes, faz-se imperioso expungir e os soberanos códigos, ensejando a libertação do cauceta, que renitentemente se entregou ao desvario, convidando-no à reparação expiatória, com que conquista a paz, mediante os exercícios mais dolorosos da angústia ou da limitação, das mutilações ou da saudade. Afirmou Jesus, de Joana. No mundo só tereis aflições. Em face de ser a terra, ainda, uma escola de crescimento, cujos métodos são defluentes das necessidades mais imediatas dos seus educandos. Assim converte cada tribulação em conquista valiosa, esculpindo no teu mundo íntimo o seu conteúdo, de modo a não repetires os mesmos erros que ora te jugulam ao carreio da agonia. Sofrendo, valorizarás a alegria e a paz, amando mais seguramente o teu próximo e melhor entendendo as suas dores que são companheiras das tuas. Não tendo qualquer compromisso a resgatar, Jesus ofereceu-se à vida, experimentando as mais rudes tribulações que se possa imaginar, para que compreendêssemos que na escalada da evolução, o amor é luz a brilhar perenemente, mesmo quando o sofrimento nos convoca a compreendê-lo e incorporá-lo ao nosso dia a dia. Então, querida irmã Joana, isso é um texto para nós lermos várias e várias vezes, para conseguirmos compreender mais e mais e mais. Por isso que a doutrina espírita, ela nos traz tantas obras que nós não conseguimos ler apenas. Nós precisamos estudar. Porque o que vale ler sem absorver? O que vale ler sem buscar utilizar?
e é doutrina porque ensina para a vida. E vejam que nesse texto, Joana nos traz a lembrança de que Jesus, como havíamos falado, não precisava mais de nenhuma dor, de nenhuma expiação, mas veio por amor. E que Jesus, ela lembra que Jesus nos afirmou, no mundo só tereis aflições. E Jesus nos pede, inclusive, para termos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Jesus, meus irmãos, passou pelo processo de desenvolvimento que estamos passando. E quando ele diz, olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci, ele se colocando como exemplo. Olha para mim, onde eu estou, quem eu sou, o que eu já conquistei, eu venci o mundo. Eu venci as tentações, eu venci as dores. Venci Jesus como um grande vencedor. E todos nós podemos seguir esse caminho de Jesus e vencermos também. E aí eu finalizo o programa Mãos Amigas de hoje, que nos trouxe essa lembrança da bendita doença que nos cura. Eu finalizo com um poema do Espírito Marta. Eu penso, toda vez que nós falamos de dor, de doença, esse poema, ele cabe muito nesse conteúdo, por isso que eu gosto de trazê-lo. O Espírito Marta, psicografada por Chico Xavier, no livro Parnaso de Além Túmulo, fala assim: o templo da morte tem portas incontáveis, como incontáveis são as almas humanas, e infinitos seus estados de consciência. Pela porta escura do remorso, um dia penetrou os seus umbrais uma alma que regressava da terra. Lá dentro, em nome do Senhor de todos os latifúndios do universo, pontificava o anjo da justiça. Anjo bom, disse-lhe a alma súplice: eu tenho a minha alma coberta de feridas cancerosas. Cura-me as chagas purulentas do remorso. Tenho os meus olhos vendados e uma treva incomensurável na consciência apaga os meus atrozes padeceres. Filha, respondeu compassivo, para sanar tão estranhas feridas, tão amargos pesares, só há um recurso: volta à terra. Lá existe o regato das lágrimas. Banha-te nas tuas águas cristalinas. Elas serão o seu bálsamo consolador e curarão a tua cegueira. Estás na escuridão absoluta pela ausência da luz, do bem na tua alma. Mas o anjo da dor irá contigo. Ele há de te guiar através das sirtes do mar, encapelado dos sofrimentos. E te conduzirá ao lugar bendito, onde existem as lágrimas salvadoras. E a pobre regressou, conduzida pela dor. Banhou-se na água lustral dos tormentos. Submergiu-se no regato encantado, de cuja fonte límpida promana a salvação. E depois de haver percorrido tão tortuosos caminhos, lançados de perigo e de dores amargas, reconheceu o luminoso anjo da dor. E nos seus braços magnânimos e compassivos penetrou no templo misterioso da morte, pela porta maravilhosa da redenção. Então é a história linda trazida pelo Espírito Marta, de um espírito arrependido que reconhecia suas necessidades e que mergulhou na escola do planeta Terra, abraçada pelo anjo da dor. E se fortalecendo com todas as bênçãos que a dor lhe trouxe, ela conseguiu desencarnar pela porta maravilhosa da redenção. E que sejamos nós todos, queridos amigos, irmãos, sejamos nós todos esses espíritos adoecidos porque ainda não temos saúde,
que possamos ser esses espíritos adoecidos que abraçamos a nossa cruz e que buscamos com amor compreender a vida, compreender a Deus, a Jesus e amar, seguindo essa estrada que Jesus nos convida até hoje. Vem e segue-me. Vem, eu sou o bom pastor. Que Jesus abençoe a cada um e, em especial, abençoe aqueles que sofrem, que padecem, que sentem dores físicas e dores morais, dores sociais, dores familiares, que sentem angústias dessas dores totais. Que Jesus, meu irmão, possa estar no teu lar a partir do teu sentimento, que tu chames Jesus, por meio da tua prece sentida, por meio da tua mão que se estende ao Mestre, que está pronto para te ajudar. Fiquemos sob essas bênçãos. Façamos juntos então a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Um abraço carinhoso, que Jesus, meus queridos amigos, abençoe a cada um de vocês. Tchau, tchau. Com fé em Jesus, até o próximo programa, se Ele nos permitir.